Cília, também um pouco na mesma medida da pergunta que fiz agora. O nome da comissão é Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. É possível perceber agora melhor estas perdas do Novo Banco e por que razão é que continua a ser necessário mais dinheiro? Boa noite, antes de mais, acho que sim. Acho que é possível perceber agora muito melhor e em várias fases. É possível perceber melhor o que é que falhou na supervisão, e eu gostava de dizer que já na primeira comissão do BES se percebeu que tinha havido falhas de supervisão graves e, portanto, não me parece que isto seja novidade. O grau de detalhe e o grau de análise a que nós tivemos acesso foi muito maior nesta comissão do que tinha sido na anterior, por causa do chamado relatório Costa Pinto. E, portanto, acho que percebe-se que mais ou menos desde 2000 que o BES tem uma exposição a partes relacionadas, digamos assim, perigosa e preocupante, para além de uma construção que é toda ela opaca. Percebe-se que o Banco de Portugal, nos primeiros 10 anos, tem noção disto e não faz rigorosamente nada. Essa é das coisas que eu acho que resulta mais chocante desse relatório Costa Pinto. E depois, que é mais ou menos o chamado Consulado de Vítor Constâncio, no Consulado de Carlos Costa, o Banco de Portugal começa a fazer algumas coisas, mas que, sejamos francos, são coisas que não funcionam e que são pouco mais do que trocas de correspondência com o BES, numa relação que vai crescendo em tensão, mas em que não só não acontece nada, como, e isso já tinha sido também visível na última comissão, como o BES, ao tentando resolver aquilo que o Banco de Portugal aponta, encontra formas que depois ainda são piores. E grande parte do que está no âmago dos chamados lesados do BES tem a ver com isso, tem a ver com a tentativa de fazer entrar pela porta do cavalo aquilo que o Banco de Portugal não estava a permitir, e isso acontece de facto debaixo das barbas do Banco de Portugal, sem que seja feito alguma coisa. Em segundo lugar, ou é feita alguma coisa, mas não o suficiente para ser eficaz. Em segundo lugar, e a grande questão que estava aqui, tinha a ver com a venda, que era esta pergunta tão básica, que é, nós, o Fundo de Resolução, através de empréstimos do Estado, tem tido que pôr dinheiro no novo banco. Porquê? Porque o Estado, para vender o novo banco, assinou um contrato em que se comprometeu em garantir a perdas relacionadas com determinado conjunto de bens até 3.900 milhões de euros. A grande questão era, estas perdas estão a resultar não estavam reconhecidas, mas resultam de créditos mal parados e de imóveis mal avaliados que já existiam no banco, era um buraco que já existia, ou resultam de uma má gestão do novo banco? Eu acho que esta era a pergunta essencial e foi para isso que se fez, quer com o Tribunal de Contas, quer uma auditoria solicitada pela Assembleia da República, era esta pergunta que queria responder. E para a qual temos resposta? E eu acho que a resposta é que o grosso das perdas são explicadas por crédito mal parado que não estava reconhecido e por perdas em relação a garantias, designadamente a imóveis, que também não estavam reconhecidas. E porquê? E essa é a terceira parte do que eu acho que se pode perceber. Primeiro, aquilo que se entende é que muito deste crédito que era mal parado, estou-me a lembrar de alguns exemplos de grandes devedores que já estavam em incumprimento desde 2007 ou desde 2008, mas as dívidas foram sempre reestruturadas até 2014. E quando o Banco de Portugal entra e faz a resolução, o que acontece é que, basicamente, nos diz e nos é dito, está aqui um banco limpo, e é verdade que o banco está limpo daquilo que é relacionado com o Grupo Espírito Santo e com a família Espírito Santo, mas depois é o próprio governador Carlos Costa que vem dizer, bom, isto afinal era um cabaz com fruta parcialmente podre, creio que a expressão infeliz foi esta. Porquê? Porque, por um lado, o Banco de Portugal não se apercebeu que esta dívida, que não estava tecnicamente em reestruturação, mas era de facto dívida mal parada. E eu acho, e aqui é uma questão de opinião, cada um de nós forma a sua opinião sobre o que aconteceu, eu acho que é sobretudo durante o processo de venda, quando os compradores começam a querer saber o que vão comprar, é sobretudo aí, durante esse período, que se começa a perceber que há ali um bolo de crédito mal parado e que não estava devidamente imparizado. E é isso que depois gera, que fica sempre na incerteza, e é isso que depois gera aquilo que eu acho que na prática é uma garantia pública de 3.900 milhões de euros. Acho, mas lá está. Acho que temos que criar aqui uma diferença entre aquilo que é possível apurar do ponto de vista dos factos
Eu acho que de onde é que vêm estas perdas é possível apurar do ponto de vista dos factos. A minha interpretação dos vários testemunhos é a minha interpretação e é a minha opinião. É bastante difícil e lá está, só mesmo depois com um trabalho técnico, mas permitiu de facto entender isto, que há uma gestão que é adaptada a este mecanismo e que tem como objetivo rentabilizar ao máximo o mecanismo. É tão cru quanto isto. E eu voltava também aqui à questão da cobrança de dívidas, porque eu acho que essa questão foi bastante... tem que constar também das conclusões e até das recomendações. Se há coisa que se percebe, há um lado de gestão, obviamente, na cobrança de dívidas em que temos que ser críticos, mas a maneira como os mecanismos judiciais para cobrar dívidas, sobretudo para cobrar grandes dívidas, também é preciso que se diga que não é esta a experiência para muitos pequenos devedores, não é toda a experiência para muitos pequenos devedores, mas os mecanismos de cobrança para quem tem determinado apoio jurídico e determinada dimensão, a ideia que dá é que é impossível cobrar uma dívida. E isto não pode continuar, porque isto tem um custo muito grande, não só este direto para os contribuintes, mas todo um custo para o funcionamento da economia. Eu acredito na economia de mercado e livre, com justiça e com um funcionamento, eu diria... nem é ético, é o mínimo dos mínimos que se pode pedir. E, de facto, nós não podemos viver numa sociedade em que quem deve 20 mil euros não tem que vê a dívida cobrada, mas quem deve 20 milhões... Consegue, pelo menos, protelar esse consegue continuar a levar o mesmo modo de vida e ter o património. Isso não pode acontecer. E aqui... eu acho que isto tem a ver com o sistema judicial. Também tem a ver com gestão, mas tem sobretudo a ver com o sistema judicial. O que me leva também aqui a uma pergunta que ficou... Creio eu que é a terceira comissão de inquérito sobre a banca, portanto eu infelizmente acho que já é muito difícil surpreender-me, o que não é uma boa notícia, é só sinal de que... Mas tiveram mais impacto, pelo menos. Mais uma vez estou um bocado no campo da percepção, mas... Foi na Caixa Geral de Depósitos, sim, não necessariamente mais impacto. Agora, acho que foi visível um padrão. Aquilo que tínhamos visto na Caixa foi muito semelhante, com pessoas diferentes, em alguns casos com as mesmas, mas muito com pessoas diferentes, foi muito semelhante a isto que vimos do antigo BES. E isto é um padrão que não é propriamente surpreendente, mas é uma ideia que foi bastante confirmada por aquilo que ali se viu. E depois, o facto de darem asa a processos judiciais, mais uma vez, as pessoas até podem, no limite, estar a ser investigadas por coisas que não tenham direta relação com aquilo que se passou na Comissão de Inquérito, mas que é evidente que nós sabemos que há processos judiciais e criminais relacionados com o BES, relacionados com o que foi a gestão do BES e também com a Caixa. Nós já sabíamos isso quando as comissões começaram e, portanto, eu vejo com a necessária distância. Acho que não cabe às comissões de inquérito substituírem-se aos tribunais. E substituírem-se à Justiça. Eu disse muitas vezes ao longo desta comissão de inquérito, perguntavam e consequências, e eu fiz o esforço de explicar que há consequências que não cabem ao Parlamento. O Parlamento fiscaliza entidades públicas. Sim, aliás, não cabe ao Parlamento fazer processos crime ou fazer investigação criminal. É quase uma pergunta obrigatória que as pessoas em casa se estão a questionar. Se foi útil uma investigação criminal, pois ainda bem, mas são dois patamares muito diferentes de análise. Até porque a análise que se faz é sobretudo do ponto de vista de vamos perceber de onde é que vieram as perdas, não é? Vamos perceber quais foram as atividades que podem potencialmente configurar um crime mais evidente. Portanto, a escolha do que é que se analisa é muito diferente. E eu não gostaria de confundir os dois patamares. Agora, se alguma coisa pode ser aproveitada, e parece-me evidente que houve ali momentos em que eu achei que sim, que devia estar a decorrer um inquérito sobre aqueles assuntos. Isso era uma evidência, não é? Para qualquer pessoa. Não... Consequências. Eu acho que uma tem a ver com isso, com o aproveitamento daquele trabalho, o Ministério Público aproveitar aquele trabalho na sua investigação. Acho que deve haver consequências do ponto de vista da supervisão, embora aqui também tenha que dizer que muitas já foram retiradas nas anteriores comissões de inquérito. Nós estamos sempre a falar do mesmo período de supervisão, embora também tenha que se dizer que muitas das coisas que foram concluídas, acho que toda a gente, embora não da mesma forma, mas toda a gente chegou à conclusão de que a supervisão funciona mal e que deve ser revista.
mas a verdade, nós ainda não conseguimos chegar a um consenso sobre o que deve acontecer. Eu lembro-me que o anterior governo disse que ia apresentar, logo em 2016 ou 2017, que ia apresentar uma reforma da supervisão, apresentou-a quando o Parlamento estava a fechar na legislatura passada, e esta legislatura o assunto ainda não voltou à mesa. E eu acho que devemos fazer essa discussão, e acho que, com toda a franqueza, pode resolver, criar, que é o que está em cima da mesa, criar um organismo para a resolução, pode resolver alguns problemas, mas não resolve o cerne dos problemas do mau funcionamento do Banco de Portugal. Não acho que só isso resolva. Mas, só para terminar também... Bom, primeiro, eu gostava só de lembrar uma coisa. Se não fossem algumas regras que as entidades europeias impuseram, nós aparentemente ainda hoje o Banco de Portugal não tinha percebido o que se passava no BES. Portanto, todas as histórias têm dois lados, e eu gostava de lembrar este, porque este também é verdadeiro. Se não fosse as regras impostas pelas entidades europeias, ainda hoje o Banco de Portugal não tinha percebido o que se passava no BES, como não percebeu nos 20 anos anteriores. Vamos ser francos, não era muito diferente o que lá estava a passar. Mas fomos cobaias? Eu não sei se fomos cobaias, sei que a solução é inovadora, sei que houve soluções inovadoras. No que toca à banca, cada país teve a sua solução. O que é que me parece lá está, nós estamos no domínio, eu distingo muito bem aquilo que resulta provado de uma comissão de inquérito e aquilo que não resulta. Não acho que isto resulte provado. Como aquilo que eu vou dizer, que é a minha opinião, também não acho que resulta provado, mas eu estou firmemente convicta disto. As entidades europeias consideram que Portugal não tem dimensão para ter banca. E, portanto, farão tudo para promover o que se chama a concentração bancária, que é equivalente a dizer-se que nós vamos passar a ter bancos espanhóis. Eu acho que isso não protege e que não salvaguarda os nossos interesses soberanos e nacionais. Se a Comissão de Inquérito provou esta minha teoria, acho que deu indícios, acho que esta opinião não caiu do céu aos trambolhões. Se há prova suficiente, não. Por último, só para dizer, de facto nós não concluímos quem manda no novo banco, mas eu acho que é possível concluir. Não é fácil, mas acho que a Comissão de Inquérito esteve mais debruçada sobre as perdas do que sobre isso. Mas apesar de tudo, eu fiquei com algumas ideias mais ou menos assentes que podem ser verdadeiras ou não, mas se continuássemos isto mais 6 meses, eu garanto que chegávamos lá. Agora, dizer que isto é transparente, naturalmente que não é.